Olá, terceiro ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem. E vamos a mais uma videoaula. E a videoaula de hoje é uma proposta de exercícios, né? De fixação, revisão das últimas matérias que vimos. Lembrando rapidamente uma pequena retrospectiva até chegarmos aqui, que é sempre bom. Falarmos desde o pré-modernismo, esse movimento que não, esse período, essa fase que não é considerado uma escola literária, e sim um momento de sincretismo, de transição, né? Sincretismo porque apresenta tendência de vários estilos numa mesma época, né? E transição que era mudança de século, né? Mudança de mentalidade, se adequando às questões políticas, econômicas. Então, o pré-modernismo vai sinalizar essas questões, os problemas sociais já durante esse período. Chega-se então a Semana de Arte Moderna, marco do modernismo brasileiro, né? E vemos aí a primeira geração, após a Semana de Arte Moderna, que tem como característica principal a ruptura e o experimentalismo, como vimos, né? Alguns autores importantes, Lima Barreto, Monteiro Lobato, entre outros. Logo após a primeira geração, temos aí a segunda geração modernista, segunda geração que é conhecida como a geração do amadurecimento, a fase da consolidação, né? Então, a segunda geração vai pegar a proposta modernista da primeira, né? Que começa pela primeira e vai amadurecer essa ideia, trabalhando as questões de denúncia social, as questões regionais, dentre outras, né? É um amadurecimento dessa visão. Vai utilizar pouco o experimentalismo, diferente da primeira geração, que vai utilizar o experimentalismo, né? Fazer ruptura e experimentar. O experimentalismo vai utilizar o experimentalismo para marcar esse primeiro período, né? A desconstrução, a ruptura. Então, essa é a primeira geração, conhecida como fase heróica, a segunda geração como fase da consolidação e do amadurecimento. Temos aí na segunda geração modernista também alguns autores importantes, né? Na poesia, Carlos Drummond de Andrade, Jorge de Lima, Murilo Mendes, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Mário Quintana. E nos romances, né? José Américo de Almeida, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, né? São autores da segunda geração. José Lins do Rego, que vai uma obra que se chama Fogo Morto, que vai sinalizar a decadência dos engenhos da cana-de-açúcar. Então, temos aí os principais autores da segunda geração, então vão sinalizar problemas regionais. Surge também no modernismo a figura do homem regional, para fazer referência a um povo esquecido, um povo abandonado, mas um povo que trabalha e rala, né, pelo Brasil, né, pelo progresso, mas que está em regiões que são esquecidas. Pulamos para a terceira geração modernista, que vai mudar em relação à primeira e segunda geração a questão da temática, né, a postura, vai retomar algumas questões clássicas, né? E o que foi rompido pelas primeiras gerações, a terceira geração vai retomar algumas questões
formalismo, né? Então temos dentre eles, né, João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Então esses três são os principais autores da segunda geração, uma geração que vai ser vista como uma geração que retrocede à proposta modernista, né? Uma geração que vai trazer em sua poesia, né, vai retomar, né, o formalismo, né, que havia sido rompido pelas primeiras gerações, né? Então, em relação à forma de escrever, ao rebuscar o formalismo, a mudança de temáticas, como vemos em Clarice Lispector, a maneira de trabalhar diferente das gerações anteriores, essa geração de 45 vai ser considerada um retrocesso da proposta modernista, né? Então vão ter sobre eles um olhar crítico às gerações anteriores por conta disso. Muito bem. Passando essa geração de 45, nós vimos que após essa geração, né, 45, a geração de 45 termina o ciclo do modernismo. E aí surge o pós-moderno. E vimos, em relação à geração de 45, que era o final que acontece ao final da Segunda Guerra Mundial, eu citei para vocês as questões das obras que apareceram, né, durante esse período, né, período da Guerra Fria, obras que vão falar do resultado das guerras, né, das doenças, vão citar algumas coisas em relação ao pós-guerra também. Surgiu para nós, depois da geração de 45, o chamado concretismo, né? O concretismo, ele surge e ele vai se opor a algumas questões da geração de 45, lembra que eu falei? Ele vai fazer oposição. Então, se há o formalismo, a retomada do formalismo da geração de 45, o concretismo ele vai desconstruir mais uma vez, né? Então, algumas características do concretismo, né? Uma delas é o abandono do verso tradicional e linear, ou seja, já vai haver a oposição ao posicionamento dos autores da geração de 45. Mas só que aqui também, né, eles vão ter a exploração dos recursos gráficos, né? Vão explorar o som, o espaço, são algumas características do concretismo. Vimos também que existem algumas temáticas, né, que eles costumavam trabalhar, o consumismo, a questão do trabalhador, né, das lutas, das dificuldades das classes operárias, faz parte dos temas abordados pelos concretistas, né? Lembrando que eles também vão se preocupar em fazer denúncias em relação às características, né, aos problemas que aconteciam lá no seu dia a dia, né? Eles também fazem denúncia. Surge então o neoconcretismo, o neoconcretismo que vai sair, né? Ele tem origem no concretismo, o neoconcretismo ele tem origem no concretismo e ele vai ter como características, né, as questões de cunho social, né, um senso crítico maior. Então o neoconcretismo ele vai deixar de lado realmente esses excessos do formalismo.
E alguns autores, né? Existe um autor precursor, né? Um deles, né? Importante no concretismo. Um autor importante é o Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, ele vai aparecer como precursor, né, do neoconcretismo, né? O concretismo não. O concretismo, quem vai lançar, né, o concretismo, quem vai trazer Décio Pignatari e os irmãos Haroldo de Campos e Augusto de Campos. Eles que vão trazer, né, implantar o concretismo. Agora, o neoconcretismo, nós vamos ter como precursores, né? E um poeta precursor, né, importante, que vai marcar esse período é o Ferreira Goulart. Muito bem. Aí vimos o concretismo, o neoconcretismo. Falamos de um movimento que surge nesse período chamado tropicalismo, lembra? Falamos do tropicalismo. E esse movimento vai ter algumas características, né? Vai retomar algumas questões. Então, o tropicalismo ele retoma a forma simples, né, da linguagem e vai trazer em seus temas questões da realidade, do cotidiano. Ele vai trazer, né, uma linguagem simples as realidades sociais, né, do dia a dia. E o tropicalismo, ele afirmava que todos os ritmos e todas as influências poderiam conviver em harmonia. Então, qualquer manifestação cultural, né, qualquer manifestação cultural poderia ser aproveitada. É o que dizia o tropicalismo, né? Tem essa teoria. Muito bem. Sob a influência do tropicalismo, surge também a poesia marginal. Nós falamos. Essa poesia marginal, por que ela é conhecida como poesia marginal? Porque os poetas resolveram, de forma independente, distribuir os seus textos. Não estavam vinculados a nenhuma editora. Por quê? Porque era um período militar e eles não queriam sofrer censura em seus textos. Então eles mesmos produziam, eles reproduziam textos, grampeavam e iam entregar para as pessoas. E assim fugindo da censura. Entre os principais poetas, né, que eram chamados marginais por conta disso, porque estavam à margem, né, não estavam vinculados a ninguém. Nós temos o Paulo Leminski, que eu citei da outra vez, Ana Cristina César, entre outros, né, poetas que aparecem nesse período, né. Agora, em relação ao tropicalismo, é importante lembrar, né, que existem alguns artistas e cantores que marcaram aquela época, que foram considerados modelos, né, da música brasileira e os são até hoje, né, reconhecidos como ícones da música brasileira, que é Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Maria Bethânia. Esses autores marcaram esse período. Ok? Então, sintetizando aqui um pouco, né, da geração de 45, concretismo, neoconcretismo, o tropicalismo e a poesia marginal. Agora vem uma proposta de redação, uma proposta de exercício sobre esse assunto. Então, fiz algumas perguntas e deixo aqui para vocês como exercício. O que foi o tropicalismo? Então, você define o que é o tropicalismo. Que tipo de movimento é esse? Quem lançou e quando foi lançado o movimento da poesia concreta, ou seja, o concretismo? Quem lançou e quando foi lançado o movimento da poesia concreta? Cite 3 características do concretismo.
Citar 3 características do concretismo, né? Então você vai ver lá e vai citar 3 características do concretismo, ok? Uma delas, quer dizer, eu falei algumas aí na videoaula, só você assistir que você vai ver. Lembra? Abandono dos versos tradicional e linear. É uma das características, outras vocês verão aí e farão o exercício. Cite os principais temas abordados no concretismo. Qual a origem do neoconcretismo e ao que se opunha? Ao que se opunha o neoconcretismo? Cite um importante poeta precursor do neoconcretismo. Quem é esse poeta? O que se entende sobre poesia marginal? Você vai falar, discorrer sobre poesia marginal. Por que esse nome, poesia marginal? Aí você vai explicar o que você entendeu sobre poesia marginal. Cite os principais artistas do tropicalismo que são considerados ícones da música brasileira até hoje. Cite alguns poetas que ficaram conhecidos como marginais por conta da dinâmica que adotaram para a divulgação de seus textos, né? Lembra? Não quiseram vincular-se, né? Está ligado a uma editora, produziram por conta própria, saíram distribuindo para fugir da censura, e muitos deles depois, lá na frente, são reconhecidos e vão publicar, né, suas obras em editoras mesmo, mais à frente depois. Qual o nome do movimento pós-moderno que afirmava que todos os ritmos e todas as influências poderiam conviver em harmonia? Então está aí o último questionário, né, de fixação, né, e de revisão também das matérias que vimos nas últimas videoaulas, ok? Então encerro aqui a nossa videoaula de hoje. Nos encontramos na próxima aula online, onde aprofundaremos esse assunto. Um forte abraço em todos.